tenho que confessar que eu me sinto bem desconfortável, tá? Não é algo assim que, sei lá, às vezes eu penso assim, o Paulo me mandou mensagem quarta à noite, eu vi na quinta de manhã, pedindo para eu compartilhar com vocês. Eu falei, gente, por que eu? Mas enfim, a gente entende que o chamado, se o Senhor mandou convocar, a gente só responde sim, né? Não é meu conforto, não é meu bem-estar que importa, mas é que a vontade dele seja cumprida. E o tema que eu vou tratar hoje, assim, que eu tenho entendido de Deus para trazer para vocês hoje, eu creio que vai ser ao mesmo tempo uma palavra de ânimo, né, para aqueles que estão em dificuldade hoje, assim, nesses dias, né, temos vários irmãos aí no nosso meio que têm passado por tempos difíceis, né, que concernem a saúde, mas tem toda uma série de outras dificuldades que a gente pode enfrentar também como igreja e como pessoas nessa terra, né? E ao mesmo tempo eu creio que é uma palavra que vai lembrar aqueles que talvez estejam em tempos mais plácidos, né, mais pacíficos aí, que a gente tem que estar sempre alerta àquilo que acontece ao nosso meio. Porque eu entendo de Deus de estar compartilhando com os irmãos hoje sobre a guerra. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre guerra, né? E por que falar sobre guerra? Como eu disse, né, o Paulo tinha me mandado uma mensagem na quarta noite, eu vi quinta de manhã, por causa da diferença de fuso horário, né? Eu acordei com essa bomba e eu falei, pronto. Então, Senhor, o Senhor quer que eu fale amém, mas o que eu vou falar para esse povo, né? E eu fui tomar café e tomando café e orando, o Senhor foi me lembrando desse texto que a nossa amada irmã Rosângela leu aí, né, de Efésios, né, que é um texto que há alguns meses ele falou muito comigo, e eu lembro até de ter compartilhado com a Stephanie, e imediatamente quando eu tomava café, esse texto veio à minha mente, e o Senhor começou a ministrar o meu coração. E quem fala de armadura fala de luta, fala de guerra, né? E quando eu estava no ônibus indo pro laboratório, pasmem, a gente anda de ônibus, tá? Na Europa, isso existe também. Eu não parei de andar de ônibus. Eu estava ouvindo música e começou a tocar uma música dos Arrais, que eu particularmente gosto muito, que chama Rojões. E essa música, ela é baseada num poema, se eu não me engano, de um devocional. E ela conta assim, a história de um menino que sonhava em ser um grande guerreiro, que sonhava em ir para a guerra, né, e ver ali acontecer tudo aquilo que ele tinha ouvido, as histórias, né, dos grandes campeões da guerra. Mas no fim das contas, ele nunca foi para a guerra e ele foi, na verdade, chamado para ser um cantor. Né? Ele foi chamado para cantar na sala do rei dessas guerras e dessas lutas que ele nunca viu, né? E a ideia que a canção passa, que o poema passa, é de que esse jovem ele é um pouco frustrado, né? Porque ele sempre quis ir para a guerra, mas ele acabou cantando. E essa música sempre me chamou muita atenção, porque eu falo, gente, bobo desse menino, o sonho da minha vida é passar a vida cantando e receber por isso. E esse cara querendo ir para a guerra morrer, né? Mas enfim. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Sobre toda essa questão do que é a guerra e de por que, né, a gente vê, assim, como um exemplo dessa canção, esse jovem, o que motivava, né, as pessoas a quererem ir para a guerra. E eu olhei para mim, né, e eu percebi que nos dias de hoje, o conceito de guerra, ele às vezes ele é muito distante da nossa realidade por vários fatores, né? Primeiro fator aí que eu percebo assim, eu como brasileiro, a nossa história, apesar de ter tido guerras, não é uma história que a gente não tem assim, não sei também se é porque pelo fato de como a nossa história é contada para nós nas escolas, mas eu particularmente desde pequeno nunca tive uma noção assim de que a história brasileira do Brasil tenha sido permeada por guerras, né? Se eu paro para olhar, eu, por exemplo, não fui servir ao exército, eu fui dispensado. O meu pai não foi para a guerra, meus avós não foram para a guerra. O meu avô materno ele era sargento no exército, mas nunca foi para a guerra. Meus bisavós eu não sei se foram para a guerra. E então começando daí a gente já tem essa certa distanciação dessa realidade, né? Desse contexto histórico. E ao mesmo tempo, nos dias de hoje, apesar de existirem, né, alguns países em conflito, né, em que existe realmente essa guerra aberta, essa guerra declarada,
o termo a paz é algo que é politicamente correto no dia de hoje, né? Quando se fala de guerra, é sempre uma coisa assim terrível, uma coisa que não deve ser praticada, que não deve ser feita, e eu não discordo disso, assim, não quer dizer que para a gente sair entrando em guerra e batendo nas pessoas, nada disso. Só estou tentando, assim, pintar o contexto de por que hoje talvez esse conceito de guerra seja tão distante do nosso meio. Mas quando a gente olha, né, para a história do povo de Deus na Bíblia, desde o princípio, a história do povo de Deus, ela é marcada pela guerra. Sempre teve guerra. Né, se a gente começa lá nos patriarcas, né, em Abraão, Isaac, Jacó, ali já tinha guerra, né, até por causa de poço, esse povo tinha que brigar. Né? E quando a gente vai lendo aí a história da Bíblia, no tempo vai passando, a gente chega então, né, depois dos acontecimentos ali na vida de José, né? Então tem essa migração do povo de Israel, né, da família de Jacó para o Egito, tem os 400 anos de escravidão, e depois esse povo, então, o Senhor levanta Moisés para tirar esse povo do Egito, e aí nessa caminhada entre o Egito e a Terra Prometida, aí tem uma série de guerras também, né, contra vários povos. E depois isso continua com Josué, né? Teve uma coisa que Josué fez na vida dele, foi lutar, foi guerrear, né, para poder estabelecer ali, né, e conquistar as terras que o Senhor tinha prometido para o povo de Israel. E depois de Josué, então, se sucede o período dos juízes, né? Eu não sei se todos os irmãos entre nós já teve a oportunidade, já leu o livro de Juízes, mas a dinâmica do livro de Juízes ela é muito interessante. Ela é cansativa, né? Porque assim, o povo está em paz, eles esquecem de Deus. E aí Deus vai lá e manda um outro povo para afligir o povo de Israel. Aí o povo de Israel sofre debaixo da mão desse povo estrangeiro. E aí o povo de Israel se lembra de Deus. Aí ele clama, aí Deus levanta alguém para lutar contra esse povo. Aí a paz é restabelecida. Quando a paz é restabelecida, o tempo passa, o povo esquece. O povo esqueceu, vem outro povo, e fica nessa coisa. Eu, particularmente, eu fico cansado quando eu leio Juízes, que é uma coisa, é periódico, assim, né? E isso acontece o tempo todo, né? E depois do período dos juízes, chega aí o período dos reinos, né? Então, com os diferentes reis aí sobre Israel, também a gente tem um relato de vários tipos de guerras, né? Então a gente começa a perceber que a guerra ela está fortemente vinculada à realidade do povo de Deus. E às vezes a gente pode achar isso contraditório, porque a gente fala, poxa, mas o Senhor é conhecido como o Senhor da paz, né? Yahvé Shalom, a Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz, né? E ele promete paz ao seu povo. E ontem, quando eu estava lendo, assim, estudando um pouco, eu descobri algo, eu realmente não sabia, achei isso muito legal e eu queria compartilhar com os irmãos. É que o termo paz, né, que é utilizado no Antigo Testamento, né, do hebraico, ele vem do hebraico shalom, né? E a raiz de onde veio essa palavra shalom é a palavra shalom, que significa ser completo, perfeito e pleno. Então, quando a Bíblia fala de paz e a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de paz, ela não está falando de uma simples ausência de conflito, de uma simples ausência de batalha e da guerra em si. Ela está falando que ela está falando de ser completo, de perfeição, de plenitude. E isso muda muito, assim, quando a gente vê, né, que em Isaías 53, né, quando o profeta diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. Então, não é o castigo que vai nos deixar na calmaria para sempre, mas é o castigo que nos permite o quê? De ser completos, de ser perfeitos, de ser plenos, né? E essa é a paz, né, que Deus promete ao seu povo. E o que eu acho mais incrível é que essa perfeição, essa plenitude, ela vai ser vivida e ela vai ser trabalhada no meio da guerra, no meio dos conflitos, né? E então, lendo tudo isso, pensando sobre tudo isso, eu me pus a seguinte questão: esse histórico de guerras do povo de Deus, ele acabou em Cristo ou ele segue vigente? Né? E eu entendi que a guerra para nós ela não acabou quando Cristo se encarnou e foi crucificado, né? Eu acho que pelo contrário, foi ele, através da obra de Cristo na cruz, que ele nos tornou capazes de viver essa realidade da forma como ela deve ser vivida. E alguns textos mostram isso, né? Lá em Mateus 10:34, Jesus fala, né, que ele não veio para trazer paz, que ele veio que trazer espada, né? Que ele fala que essa realidade, né, de ser um filho de Deus, isso ia trazer divisão até mesmo dentro das famílias, né? E depois ele segue falando outros textos em que Jesus fala sobre isso no livro de João, nos últimos capítulos do livro de João ali,
Jesus tem, a partir do versículo 10, do capítulo 10, se eu não me engano, até o 17, Jesus ele tem uma conversa muito profunda com os discípulos ali, né, na mesa ali quando eles estavam celebrando a Páscoa, a última Páscoa que Jesus viveu. E essa é uma parte da Bíblia que sempre me fascinou muito, né, de ver Jesus falando diretamente com seus discípulos, deixando instruções ali, tipo assim, ó, tô indo embora, mas fiquem em paz, né, que vai dar certo. E durante a sua oração, né, no capítulo 17 de João, nos versículos 14 e 15, eu não vou ler, mas assim, depois os irmãos, eu posso passar depois por escrito as referências. Mas Jesus ele fala mais de uma vez, né, Senhor, eu estou indo embora do mundo, mas os seus filhos, né, os meus discípulos vão ficar no mundo. Eu peço que o Senhor os livre do mal, porque o mundo não os ama, né? Então ele nos alerta das dificuldades que a gente ia viver. E no capítulo 16, no último versículo, versículo 33, Jesus fala claramente, né, que no mundo a gente ia sofrer, mas que era para a gente ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Né? Então essa realidade, né, do conflito, da guerra, né, essa constante luta, ela é uma realidade atual na vida do povo de Deus, na vida dos filhos de Deus. Né? E tendo isso em mente, eu comecei então a meditar nesse texto de Efésios, né, de Efésios 6, que minha mãe leu. E o primeiro ponto que eu creio que é importante a gente tratar e se lembrar é de contra quem a gente está em guerra. Né? Porque não adianta a gente falar, beleza, estou em guerra, mas se a gente não entender quem é o adversário, né? Quem se opõe contra nós e por que a gente deve lutar. E no versículo 12, então, do capítulo 6 de Efésios, está muito claro. Né? O Senhor nos dá uma lista, né, dos nossos inimigos. Né? Ele começa falando dos principados e das potestades. Né? São palavras difíceis, né? Mas principado faz menção a príncipe, né? Então é uma forma de autoridade, né? É um governo em que um príncipe exerce poder, né? E potestade, na língua portuguesa, é um sinônimo para poder, né? Um poder espiritual, uma autoridade de algum tipo, né? Então ele fala aí que a nossa luta é contra esses principados e essas potestades, contra os príncipes das trevas deste século, né? Então a gente vê aí, porque quando a gente pensa em príncipes das trevas desse século, a gente tende a pensar em pessoas físicas, né? Mas a gente tem que entender que esses príncipes das trevas, muitas das vezes, são as vãs filosofias, né, e as vãs ideologias que permeiam a nossa realidade no dia de hoje, né? E que, lógico, foram manipuladas e foram pensadas pelo inimigo da nossa alma, né, pelo diabo. E ele fala também que a nossa luta é contra as hostes espirituais das maldades, né? Então ele deixa muito claro que, apesar de que o inimigo use, né, pessoas, né, seres humanos, para nos afligir, para nos prejudicar, né, para nos perturbar, o nosso inimigo, né, a nossa guerra é contra algo que está por trás, né, algo muito mais perigoso e dissimulado, que são realmente os poderes das trevas, né? Então que a gente tenha sempre isso em mente, né, que essa guerra, apesar de se manifestar muitas vezes, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações, né, nas diferentes formas que o inimigo usa para nos afligir. A origem disso tudo, né, ela está nas regiões celestiais, que é o que diz Efésios, né? E contra isso, meus amados, só o Senhor Jesus, é só por Cristo, né? Só pelo poder de Deus a gente pode resistir a tudo isso e a gente pode combater esses inimigos. E uma vez então, né, é esclarecido contra quem é essa nossa guerra, né, que segue vigente desde o princípio, né, e vai ser até o fim, quando o Senhor Jesus voltar e acabar com essa bobagem aqui. Eu me pus então uma segunda pergunta, né, um segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, então, de qual é então, né, a atitude que nós, como filhos de Deus, devemos ter em relação a essa guerra, né? Porque, como eu disse no começo, às vezes a gente está tão distante, né, do conceito da guerra, da luta, né, da disputa, que a gente esquece que a gente está no meio desse negócio e que a gente foi chamado para lutar, a gente foi chamado para brigar, né? E eu sou uma pessoa que, particularmente, eu aprendo muito com figuras, né, com analogias, né, assim, com alegorias, e assim, para tentar entender um pouco
de como deve ser, né, a nossa atitude, a nossa motivação, né, a nossa postura nesse processo de guerra, eu queria tratar dois pontos, assim, né, de como está envolvido nessa guerra, né. Eu trouxe, assim, para nós aqui a imagem, então, desses jovens e desses guerreiros dos séculos passados, né, quando a gente vê aí nas histórias contadas da Idade Média, né, e até mesmo em alguns trechos da Bíblia, a gente vê que, primeiro de tudo, as crianças, principalmente os meninos, né, eles eram desde pequenos, eles tinham essa utopia, essa visão assim fantasiosa de que a guerra era assim para ter honra, né, para ser reconhecido, né? Eles queriam ir para a guerra, né? Esse era o sentido da vida deles. Eu quero ir lutar pelo meu país, pelo meu povo, né? Eu quero ser reconhecido por isso. E tudo isso era devido a uma inspiração. Esses jovens, eles eram inspirados pelos grandes guerreiros da época, e entre esses grandes guerreiros, o próprio rei. Porque quando a gente vê nessas histórias antigas, né, o rei, ele ia para a guerra. Né? O rei era o cara que estava ali na frente da batalha, pronto para morrer pelo povo. E eu creio que não tem inspiração maior para um jovem, né, ou para um jovem soldado, né, de se investir realmente numa guerra, do que eu ver o seu rei, o seu soberano, né, aquele que é a pessoa mais importante do seu país, ali no meio, na frente da batalha, pronto para morrer por essa causa. Né? Porque se o seu rei está ali junto para lutar, vale a pena lutar por isso. Vale a pena estar ali nesse meio. E então essa inspiração, né, que no início, quando os homens eram jovens, né, gerava esse tipo de sonho, essa fantasia, essa utopia. Com o tempo, né, quando esses jovens eles amadureciam, eles iam crescendo e ganhando uma compreensão mais clara da vida, eles entendiam que muito mais do que um sonho, existe uma responsabilidade, né, como parte daquele povo que está lutando, né, que está na guerra, como um cidadão, como parte desse país, ele tem a responsabilidade de se engajar na guerra e de lutar, né? E eu vejo que, assim, uma figura bíblica que mostra para mim claramente essa consciência, né, de dever, né, de senso de dever, é a imagem de Urias, né? Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, nos versículos 10 e 11, né, eu tô mencionando para os irmãos anotarem, 2 Samuel, capítulo 11, versículos 10 e 11. Eu não sei se todos conhecem a história, mas Davi era rei de Israel nessa época, né, nesse período, e Israel estava em guerra. E não sei por que Davi, que sempre foi um homem de guerra, sempre estava ali na frente da batalha, pronto para lutar, nesse período ele não foi para a guerra, ele mandou, né, os seus soldados e ficou no palácio, né? Então a coisa começa a desandar um pouco aí, né? No meu entendimento, eu já vejo que ele não estava onde ele devia estar, né? Porque o lugar dele era ali lutando com o povo dele. E Davi, então, ali ficou no palácio e numa bela tarde viu uma mulher se lavando, né, no telhado lá de um outro prédio, apaixonou na mulher, mandou chamar a mulher, teve relações com aquela mulher, enfim, essa mulher engravidou. E a questão é que essa mulher era a esposa de Urias, né, um outro soldado. Né? Então, assim, muita coisa errada num curto período de tempo. E Davi, então, né, como se não fosse super, como dizer, super podre já aquilo que ele tinha feito, né, ele ainda tem uma ideia. Fala, nossa, se Urias voltar da guerra e ver a esposa dele grávida, vai saber que ela teve relações com outro cara. Então, para disfarçar isso aí, o que eu vou fazer? Vou chamar Urias de volta, vou falar para Urias ter um tempo de descanso, ele com certeza, cansado da guerra, vai para casa dele, vai ter relações com a esposa dele. Se a mulher ficar grávida, a gente vai falar que o filho é dele. Né? Só que Davi não contava com o senso de dever de Urias, né? Porque Urias então voltou sem entender por que ele tinha chamado da guerra. Se apresentou ao rei e o rei falou: Urias, estou vendo que você está cansado. Vai lá, cara, descansa e estou te dando uns dias de folga, passa um tempo com sua esposa, depois você volta para a guerra. Mas Urias não fez isso. Porque Urias, entendendo a responsabilidade dele como soldado, ele falou: os meus irmãos estão lá na guerra, estão lá lutando, o povo de Israel está sofrendo na batalha, eu não posso deitar com a minha esposa. Eu vou dormir no corredor, vou dormir aqui na porta junto com os soldados do rei, com os servos do rei. E
Então, assim, o foco da minha história não era Davi, era Urias, tá? Então, eu vou parar por aqui. Os irmãos que não conhecem, querem saber mais, é só ir lá ler depois, 2 Samuel 11. Mas, enfim, eu acho isso muito incrível, essa mentalidade de Urias, né? Esse senso de responsabilidade, né? De saber, eu não posso descansar porque os meus companheiros estão em guerra e o meu lugar é lá, meu lugar não é aqui, né? Às vezes essa noção, né, o que faltou a Davi estava sobrando em Urias, né? Ele falou, meu lugar é lá na guerra, eu não posso ir para o conforto do meu lar, para os braços da minha esposa, sendo que eu devia estar lá no desconforto da guerra, dormindo em tendas, né? E então esses dois pontos, né, a inspiração que os grandes guerreiros geravam e que no fim terminava na consciência da responsabilidade. O que isso tem a ver com a gente, né? O link com a nossa realidade como filhos de Deus é que a gente não tem desculpa. Porque, além de todos os exemplos, né, bíblicos e atuais, né, de homens e mulheres de Deus que podem nos inspirar, o nosso próprio Deus, o nosso Rei, é a nossa maior fonte de inspiração. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus ele é o primeiro a descer para a briga. Né? Deus ele é o primeiro a ir para a guerra. Em vários textos, né, da Bíblia, a gente vê isso, por exemplo, em Êxodo 15, no versículo 3, eles falam, né, que o Senhor é um homem de guerra. Né, e a gente vê essa imagem desse Deus que luta, esse Deus guerreiro, né, em vários lugares da Bíblia. Então, se a gente está achando que está faltando inspiração, a gente não pode dizer isso, né, porque o nosso próprio Deus é aquele que ele vai adiante de nós, né, como está escrito no Salmo 139, ele vai adiante e ele vai depois, né? Eu acho muito incrível. Ele é tão imenso, nosso Deus, ele é tão poderoso, né? Que é como se fosse um grande exército de um homem só. Porque todo o seu povo, chamado como um exército, está inserido nele, né? Então é um soldado só e que vai destruir todos esses inimigos, né? Então, que essa inspiração que o próprio Deus nos dá, que isso possa gerar em nós a consciência da responsabilidade, que a gente está aqui, a gente vai lutar, que a gente possa realmente ficar firme, né, nessas batalhas diárias contra essas forças do mal. E a gente ainda tem o bônus, né, que o Senhor é tão misericordioso, que é a certeza da vitória, porque não existe possibilidade de que o nosso Deus perca, porque ele já ganhou, né, ele já venceu. Então, assim, às vezes quando a gente está desanimado nessas diversas lutas espirituais, né, quando essas potestades, essas hostes malignas se levantam contra nós, a gente tem que ter em mente, né, que em Cristo tudo isso já foi vencido. A gente tem que viver o processo, mas ele já foi determinado, o Senhor já venceu tudo isso, né? E o terceiro ponto que eu queria tratar com os irmãos, para encerrar, a gente entendeu então que existe essa guerra, né? A gente segue em guerra, o povo de Deus segue aí nesse conflito, né? Eterno até o fim, né? A gente entendeu então dessa responsabilidade como filhos de Deus, né? Que a gente faz parte disso, a gente não pode ficar apático e assistir, né? De camarote isso acontecendo. A gente é chamado para estar no meio da briga mesmo. E o terceiro ponto que eu queria tratar com os irmãos é de como se preparar para esse combate, né? Porque o nosso Deus ele é perfeito e ele não é um pai irresponsável. Ele nos chama para participar da luta, para brigar, mas ele nos capacita, né? Ele nos prepara. E essa preparação para o combate eu vejo dois aspectos dela, né? O primeiro, né? O primeiro kit, né? De ferramentas que o Senhor nos dá para poder resistir a tudo isso é o que a gente leu em Efésios, né? Que é a armadura, né? No versículo 11, né? Fica muito claro quando ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Então, o primeiro ponto aí no caso então é a armadura, né? Que o Senhor disponibiliza para os seus filhos para que a gente esteja firme, para que a gente possa resistir a todas essas obras do maligno. Uma coisa que eu ouvi uma vez o Paulo falando que eu achei muito interessante é que todos os filhos de Deus, eles têm a armadura completa. Não existe um filho de Deus que está com o escudo da fé, mas está sem o capacete da salvação, né? O Senhor, quando ele nos chama, né, da morte para a vida, ele disponibiliza essa armadura completa para nós.
né? Ele nos veste completamente com tudo isso. Mas o segundo ponto, né, que é importantíssimo também, né, na nossa preparação como soldados para essa guerra, é que uma vez dotados dessa armadura, a gente tem que saber como usá-la, né? E o aprender a usar e a manusear todos esses instrumentos que o Senhor coloca às nossas mãos, esse é um processo, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem o escudo da fé, né, para poder bloquear os dardos inflamados do inimigo, né? Mas não adianta ter o escudo se a gente anda com ele baixo, né? A gente tem que exercitar, a gente tem que se lembrar de andar com esse escudo, de andar com ele em guarda, né, com ele levantado. Ao mesmo tempo, para ter esse escudo, né, na posição que ele tem que estar, a gente tem que fortalecer o nosso braço, porque o escudo não é leve, né? Então, essa preparação, né, e esse aprendizado de como usar e de como ir se aperfeiçoando como esses soldados, né, esses filhos de Deus, isso vem, eu creio, pelas práticas, pelas disciplinas espirituais, né, pela oração. Efésios, aqui nesse capítulo mesmo, ele fala que a gente tem que orar o tempo todo, a gente tem que orar sem cessar, né? Pela leitura da palavra, né? Quando a gente abre, né, os nossos ouvidos, né, e que o Espírito de Deus vem trazer revelação, a gente vai aprendendo, a gente vai se tornando cada vez mais parecido com ele, né? No meio da comunhão, né, da comunhão com os irmãos, a gente aprende uns com os outros, né? O Senhor ministra nas nossas vidas através, né, uns dos outros. E claro, pelo fruto do Espírito, né? E eu ressalto, assim, dentro do fruto do Espírito, eu ressalto a paciência, né? Porque eu acho que um método bem eficaz de aprender a lutar é apanhando, né? A gente, às vezes, na força de levar porrada, a gente aprende a se defender. E a gente tem que ter essa paciência no nosso meio. Lembrar que, às vezes, a gente vai ter uns problemas, né? Vai ter umas lutas que vão nos atingir. Mas tudo isso, no fim, vai ser convertido em aprendizado, né? E muitas vezes em testemunho, né? Porque o que a gente tem que ter em mente é que a armadura, ela não vai impedir os ataques. Ela vai nos capacitar a resistir aos ataques, né? Ela vai impedir que a gente morra durante a guerra, mas ela não vai impedir que a gente leve umas pancadas de vez em quando, né? Mas a gente tem que ter em mente que, apesar das dores, apesar das dificuldades, né, das surpresas que às vezes a gente encontra pelo caminho, né, esses ataques inesperados, mesmo que às vezes a gente fique meio baqueado, né, a gente está capacitado a resistir, a viver tudo isso. Que o Senhor nos dotou dessa armadura e Ele tem nos ensinado a manusear tudo isso, né? E o último ponto, assim, dentro dessa questão de estar preparado e de usar essa armadura, e que é o versículo de Efésios 6 que chamou minha atenção, né, assim, muito, é o versículo 13. Se os irmãos quiserem ler juntos, né? Então, Efésios capítulo 6, no versículo 13, Paulo diz, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Porque às vezes a gente está muito focado ali no momento, né, da dificuldade, da luta, da guerra, da batalha ali, a gente está ali ligadão, né, usando a armadura. E quando passa essa batalha, vamos assim dizer, né, que vem um momento de paz aí entre guerras, né, a gente baixa a guarda. E não, a Bíblia fala que não, a gente tem que ficar firme. Que muitas vezes é nessa hora que a gente cai em cilada. Né? Às vezes é quando a gente está aí de boca aberta, né, andando distraído, é que o inimigo arma, né, essas ciladas contra nós. Então, que a gente tenha isso em mente, que não é só no momento da batalha, né? A gente tem que ser que nem aqueles cavaleiros andantes das histórias da Idade Média, né? A gente tem que viver de armadura, não tem hora de tirar. Né? A gente está viajando, andando com esse negócio, né? Porque quando a gente menos espera, uma batalha pode se apresentar, né? Então, assim, queridos, resumidamente era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Eu acho que foi meio rápido, não sei, geralmente vai mais rápido que eu acho que vai ser, mas enfim. E eu só queria encerrar, né, assim, essa reflexão sobre essa nossa realidade, né, como filho de Deus, como parte desse povo, né, que essa realidade de constante luta, né, de constante guerra, né. Mas assim, animar os irmãos e lembrar que no meio disso tudo, o Senhor envia o refrigério, né? O Senhor é aquele que nos traz paz, né? O shalom de Deus, né? Essa plenitude no meio
às vezes, de situações tão controversas, né, e tão complicadas. E eu gostaria, assim, para encerrar e para animar os irmãos, de ler um texto que eu já compartilhei com vocês na época, quando a gente fazia os devocionais, né, que é um texto que eu sou apaixonado nele, que é o texto de Isaías 12, e que sempre que eu estou desanimado, eu leio esse texto me anima, porque ele deixa muito claro de como o Senhor Deus cuida de nós, né? Então, se os irmãos quiserem abrir, é o capítulo 12 do livro de Isaías, né? São 6 versículos, é bem curto. E ele diz, né? Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então a gente não precisa de mais nada, né? Uma vez conscientes, né, dessa guerra que segue vigente, né? Uma vez aí preparados, né, revestidos da armadura e aprendendo dia após dia como melhor manusear e como resistir, né? E sabendo que o nosso Deus, o Santo de Israel, está no meio de nós, está em nós e nós estamos nele. A gente só precisa se preparar mesmo e seguir lutando, né, certos da vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário. Então é isso aí, meus irmãos, é o que eu tinha para falar. Eu não vou continuar falando, senão eu vou começar a falar bobagem. Eu não quero falar bobagem, porque minha sogra está ouvindo. Então, assim, né, eu queria saber se o Pedrinho podia orar para a gente encerrar essa reunião e depois, se os irmãos forem incomodados a dizer alguma coisa pelo Senhor, que eles estejam livres. Amém.